Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa plataforma, em que a gente aprende a fazer programação no code e low code, a chamada plataforma Bubble, tá? Nessa série especial que nós estamos desenvolvendo da criação de uma plataforma EAD, hoje nós teremos a segunda aula dessa série e hoje nós vamos estar tratando da parte de API como meio de pagamento, tá? Seria a parte 4 do nosso tutorial de desenvolvimento da plataforma. Na primeira aula nós aprendemos a criar banco de dados, tá? Nossas tabelas aulas e módulos de aulas, de módulos, e as páginas de módulos com visualização de criação de módulos e aulas, e a página de descrição dos módulos com aulas com visualização de aulas. Hoje nós vamos fazer um exemplo de como a gente pode estar cobrando o recebimento dessa plataforma, tá? E a gente vai usar a API do Mercado Pago, que é um dos principais meios de pagamento, e que tem toda uma estrutura em que ela faz o checkout todo sozinho praticamente. A gente redireciona o usuário para a página de pagamento do Mercado Pago. O usuário tem a opção de escolher a forma de pagamento, se é Pix, se é QR Code, se é cartão de crédito, débito, tem a opção de parcelar. O Mercado Pago retorna para a nossa aplicação o status do pagamento, se foi recusado, se foi aprovado, e a gente depois consegue fazer um checkout com o usuário de que ele confirmou o pagamento dele e liberar o acesso ao curso, à página do curso, ok? Então, primeiramente, para a gente fazer a nossa configuração da nossa API, eu coloquei um passo a passo aqui, que foi da maneira que eu aprendi. Então, a gente, em primeiro, escolhe o meio de pagamento no Bubble, que é a preferência de pagamento. No caso, a gente vai utilizar o Mercado Pago. Envia ao meio de pagamento escolhido ao usuário, certo? O usuário efetua o pagamento. Quarto, plataforma do Mercado Pago envia ao Bubble a confirmação de pagamento, que é o URL de retorno. Depois que é confirmado o pagamento, ele direciona para a nossa página. A gente vai fazer essa configuração, tá? E o sistema da nossa plataforma consulta o ID de pagamento para confirmar e validar ou não a cobrança e liberar acesso à plataforma. Certo? Em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer dentro desse cronograma que nós criamos aqui, tá? Nós vamos ter que vir aqui no Mercado Pago, tá? Na parte de desenvolvedores, developers, tá? Então você digita lá o URL mercadopago.com.br/developers, cria uma conta se você não tiver, tá? Depois que você cria sua conta, você vai estar logado lá, certo? Depois que você logar, você vai vir aqui em suas integrações, tá? E você vai criar uma nova aplicação para você fazer o teste. Essa aqui, parte de desenvolvedores, você consegue fazer toda a mecânica de pagamento de forma de teste. Então, é excelente isso aqui, a gente aprender como funciona todo o sistema, tá? Eu criei uma aqui, coloquei o nome de teste API, canal Rincão Informática, tá? Você não vai ter nenhuma criada, então você clica aqui em criar nova aplicação. Ele direciona você para essa página aqui, você escolhe o nome, você vai escolher pagamento online, tá? Autoriza, criar a aplicação e aí ele vai gerar essa aplicação para você. Gerada a aplicação, ela vai aparecer aqui, a gente clica nela, tá? E dentro da aplicação, das minhas credenciais, a gente vai utilizar a credencial de teste, ok? Porque isso aqui, credencial de produção, é quando a gente já está com o nosso sistema online e a gente está cobrando para receber, no caso, entendeu? Já está valendo. Não é mais 0800, não é mais teste não, é para valer agora. Então essa API que a gente criou, ela aparece aqui como credencial de teste. A gente seleciona ela, tá? Ela vai ter o token aqui para a gente acessar, esse Access Token, tá? Se a gente visualizar aqui, ele aparece a palavra teste antes, a gente copia ele, certo? E agora a gente vai lá para a nossa aplicação,
para começar a fazer a configuração lá do nosso sistema. Então aqui na nossa aplicação, nós já estamos aqui na nossa página de confirmação de pagamento. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma personalização rápida aqui. A gente vai colocar um grupo, tá? A gente não precisa colocar nenhum conteúdo nele, ok? Só dar sem bordas mesmo. A gente vai inserir um input aqui, tá? Esse input vai ser o valor do pagamento. Vamos colocar aqui que o nosso custo custa R$ 149,90. Tá? O valor inicial vai ser esse também. Vai ser do tipo moeda, tá? E a gente vai colocar como prefixo um R cifrão e dar um espaço aqui, ok? Vou colocar aqui do lado direito, vamos dar um negrito e vamos aumentar aqui, tá bom assim. Vamos aumentar o padding dele, vamos colocar um padding de 15. 15 foi muito, vou deixar com 10. Aí tá bom. Então esse aqui vai ser o input de pagamento, tá? Vamos colocar um texto aqui bem rapidinho, só para a gente entender como seria a dinâmica. Toda vez que eu aperto para centralizar, ele abre a página. Eu vou aprender, eu vou ficar bom nisso ainda. Fazer aqui bem rápido. Então o valor do plano é esse aqui, tá? Vamos também inserir um botão aqui, né? Que seria a nossa função de assinar. A gente vai assinar o plano. E a gente vai inserir aqui, tá? Que isso não aparece para o usuário, uma URL que vai receber nosso redirecionamento, tá? Que vai redirecionar o usuário
para o Mercado Livre, perdão, para o Mercado Pago, para poder pagar o Mercado Pago. A gente coloca isso dentro de um input, tá? Vamos colocar aqui um input. Vamos renomear para URL de pagamento. Vou tirar o placeholder dele. O que vai ter dentro dele? Sem borda, para ele não aparecer. Tá? A gente também vai deixar ele desabilitado. Ele aparece para a gente aprender como é que funciona, mas depois a gente esconde ele. Vem aqui em Layout e desabilita a visualização. Dentro dele, tá? Ele vai ter a URL de pagamento, que é ele mesmo, e a gente vai inserir um custom state dentro dele. Tá? A gente vai criar um custom state chamado URL, do tipo texto. Tá? Então, a gente colocou a própria URL e o custom state dentro dela, tá? Que vai aparecer aqui quando a gente gerar o pagamento aqui no botão, ok? Feito isso, nós vamos clicar aqui no botão assinar, tá? Vamos abrir o workflow. A gente vai abrir aqui o nosso plugin, que já aparece aqui, Mercado Pago, criar preferência, tá? A gente vai clicar nela. Ela abre essa caixa pra gente aqui. Aqui você escolhe o nome do item do jeito que você quer, tá? O nome do pagamento. Pode personalizar. Plano Full, Mercado Pago, descrição. O valor a gente vai puxar do input, valor de pagamento, o valor dele, e a gente coloca formatado como número, com 2 casas decimais e como ponto de separação, porque as APIs de pagamento reconhecem essa formatação, tá? Então, depois que a gente criar aqui a preferência, a gente precisa inserir a URL de retorno do nosso pagamento, tá? O que seria essa URL? Seria aqui a página que eu criei de checkout de pagamento. Então, a gente vem aqui, tá? Vamos copiar aqui essa página que já está sem a depuração USB ativa. E aí a gente modifica aqui, ó. Ctrl V. E eu só vou mudar aqui para checkout de pagamento. Certo? E as outras URLs de falha, de notificação, de pend, isso aqui a gente configura depois quando a gente for falar uma aula específica sobre o webhook, tá? São as notificações que tem utilizadas em meio de pagamento. Isso é uma aula que é legal a gente falar só sobre ela e a gente joga ela na plataforma IAD depois, tá? Então a gente copia aqui. Vamos jogar para cá todas elas, tá? Feito isso, a gente clica em Element Actions, Set State, tá? A gente vai adicionar um Set State aqui, que é a URL de pagamento, certo? URL, o valor do custom state, do Set State é o resultado do passo 1, tá? E aí a API de pagamento me abre essas várias opções aqui. A gente só precisa de uma, tá? Ou a gente utiliza o Initial Content, que é quando a gente já está com a Init Point, quando a gente já está com o sistema online de cobrança, já com toda a configuração, ou como a gente está fazendo a de teste, a gente vai usar a Sandbox Init Point, tá? Esse daqui. E a gente tem que vir aqui ainda no nosso plugin, tá? E colar aqui o nosso autorização aqui, tá? No headers, o nosso token aqui de autorização. Tá pedindo para eu confirmar a página aqui, que acho que eu atualizei. Deixa eu confirmar. Vamos lá. Não tem problema não, a gente faz ao vivo. Então aqui o token, tá? A gente copia ele, certo? E vem aqui, ó. A gente precisa colocar aqui antes a palavra beer,
que significa portador, tá? Dá um espaço e cola o token, ok? Então, quando a gente vier aqui agora, ele tem que aparecer a URL aqui, tá? E redirecionar para a página. Então, a gente, ao clicar em assinar, tá? Ele gerou a página de envio, né, de redirecionamento por meio de pagamento, tá? Se a gente vier aqui, foi feita essa configuração. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar essa URL, tá? Copiar. E vamos colocar para o sistema redirecionar para lá o usuário depois que ele fizer a geração da URL do set state que a gente colocou, tá? A gente vai em Navigation, Open a External Website, que ele vai abrir uma página externa, tá? E aqui a gente cola o direcionamento da página que a gente quer que ele abra, ok? Então fica da seguinte maneira aqui, ó. O usuário se logou lá, ou, perdão, ele está lá na plataforma, visualizou os planos, se interessou, ele vai assinar o plano full de acesso ilimitado durante um ano, ele clica em assinar, tá? Gerou o token e já redireciona automaticamente para a página de pagamento do Mercado Pago, tá? O que acontece aqui, gente? Deu um erro, você não pode pagar para si mesmo. O que é isso? É porque minha conta está logada, você não pode pagar para si próprio. Como é que a gente resolve isso? A gente vai abrir isso em uma página de uma aba anônima, tá? Vamos fazer assim. Tá? Isso é para a gente aprender a mecânica, ok? Claro que quando for a gente tiver com a nossa aplicação funcionando, é o usuário que vai estar fazendo o meio de pagamento, então não vai dar esse erro de que não pode pagar para si próprio. A gente seleciona aqui o valor, o plano full, o valor do nosso plano, vamos selecionar aqui como meio de pagamento cartão de crédito, tá? Aqui também a gente configura isso aqui depois, tá? Para visualizar de maneira correta. Então, aqui o Mercado Pago, uma plataforma de testes, ele tem também uns cartões de teste aqui, tá? Se a gente vier aqui, ó, esses números são fictícios para a gente utilizar. Vamos utilizar isso do América aqui. O código de segurança dele é 1234 e o vencimento é 1125. Então vamos lá. O número dele. Tá. Aqui no número do titular, a plataforma de teste, se a gente colocar a palavra apro, é porque vai dar aprovação, tá? A gente digita, tem outras palavras que a gente digita aqui, a gente verifica depois lá na página lá. Ele dá o status de falha, de pendência de pagamento, pendência de aprovação, de falta de cartão. Acho que é found, você digita que é falta de fundo no cartão, falta de saldo para pagar. A gente coloca o apro aqui que ele vai aparecer o status de aprovado para a gente, tá? Clique em continuar. Isso é o usuário já fazendo a assinatura da nossa plataforma. Vamos pegar um CPF aqui gerado, tá? Fictício. Vamos escolher uma vez só. Aí vamos colocar um e-mail fictício aqui também. Pagar. Pronto, pessoal. Pagamento concluído e aprovado, ok? Funcionando de forma correta a nossa configuração e o nosso meio de pagamento do Mercado Pago. Ele retornou uma URL aqui, tá? A gente vai copiar essa URL porque a gente vai entender quais são as informações que tem nela, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente não copia a URL não, tá? Eu expliquei de maneira errada. A gente retorna para o site, tá? Quando a gente retorna para o site, ele já vem direto na página de checkout, ok? Tá vendo? Direcionou diretamente para cá e trouxe uma série de informações. Então, a gente vai copiar daqui, essa é a URL que a gente vai copiar, tá? E vai visualizar as informações dela. Então, tá aqui, ó.
EAD Rincão Informática, Bubbles App, versão teste, checkout de pagamento, tá? Collection ID, Status Approved, Payment ID, tá? E a gente precisa, a maneira de que foi paga cartão de crédito, ok? A gente precisa desse número aqui, ó, Payment ID, tá? Esse é o número que a gente precisa pegar, ok? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na nossa aplicação, tá? A gente vai inserir um ID aqui na página de checkout, tá? Um input, perdão. Esse também é um input, tá, de checagem de informação. Ele não fica visível ao usuário, tá? O que ele vai ter nele? Ele vai ter o ID de pagamento, tá? O initial content, a gente vai puxar ele o conteúdo inicial, tá? De um dado dinâmico. A gente clica em Get, vai puxar da página URL. O que a gente quer da página URL? A gente quer o Payment ID, tá? Esse aqui, ó. Vem depois do Status Approved. Então, o ID de pagamento é esse aqui que a gente quer que apareça, tá? E o comando é esse aqui, o parâmetro é esse. Comando não, parâmetro. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos ver se está funcionando. Já ficou azul aqui, o sistema aceitou, tá? Então tá aqui, ó. Ele já puxou o nosso ID de pagamento, ok? Aqui, ó. 131.318.67. 131.318.67.15. Certo, tem mais esse 15 aqui, correto. Então tá funcionando, ok? Agora a gente vai mostrar um status de que para o usuário ver que o pagamento foi aprovado. Para a gente fazer o usuário visualizar o status de pagamento, a gente vai adicionar mais um botão aqui, tá? Eu estou com a vista um pouco cansada, então, pessoal, com um pouquinho de paciência, por favor, tá? Vou colocar um botão aqui. Esse botão a gente vai nomear como confirmar pagamento. Configurar ele aqui. Qual é a ação desse botão? Tá? No workflow, ele vai consultar notificação de pagamento, tá? O que ele vai puxar? Ele vai puxar o ID de pagamento, certo? Da onde a gente puxa o ID de pagamento? Do input que a gente acabou de criar aqui, tá? Então, da onde vem dados dinâmicos, input, payment ID e o seu valor. Feito isso, nós viemos aqui, vamos inserir um alerta, tá? Vou colocar um alerta aqui. Status de pagamento. Ok. Só remover o estilo dele aqui para colocar um fundo branco. Arredondamento de campos. Beleza. Vamos deixar sem borda. A gente volta no workflow. Tá? Element Actions, Show Messenger. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar a mensagem. Tá? A gente vai buscar num dado dinâmico também o resultado do passo 1, ok? E dentro dessas listagens todas que a API do mercado dá, a gente vai buscar o status, tá? Aqui, ó. Ok? Se a gente testar aqui, ó. Aprovado, tá? Então a gente viu que está funcionando. O que a gente faz agora para que o usuário veja? Tá? A gente deleta a mensagem, tá?
Isso aqui foi para a gente confirmar que estava funcionando. Ok? Deixa eu deletar esse alerta aqui. Tá? Vai aqui no workflow. Depois que ele consultar a notificação, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário. Pagamento aprovado. Vamos colocar aqui centralizado na tela. Aumentar o tamanho da fonte para 24, do corpo da mensagem, tá? E após aparecer a mensagem para ele, a gente por enquanto vai colocar o redirecionamento para a página de acesso aos módulos, tá? Isso aqui a gente vai colocar uma condição na hora que a gente for configurar o acesso aqui, de que ele vai fazer a checagem, tá? Vai aparecer aqui, e aí ele faz a checagem, e aí ele libera o usuário para a página móveis. É só para a gente ver como é que é a mecânica agora, tá? Então, vamos ocultar esse input aqui, tá? Que isso não vai aparecer para o usuário. Ele está aqui, mas ele fica offline. Então, o usuário voltou do pagamento, lá do Mercado Pago, aparece essa tela para ele, nós vamos ter uma mensagem aqui, parabéns pela escolha, tá lá, confirmar o pagamento. Vai notificar para ele aqui, ó, pagamento aprovado e redirecionou para a página, tá? Então, vamos colocar só uma pausa aqui para que ele consiga visualizar, tá? Navigations. Vamos colocar aqui de 2000, para que consiga visualizar o restante da mensagem, depois ele se transfira para a página. Vamos ver antes do passo de navegação. Vamos ver aqui. Beleza, pessoal? Então a gente encerra a aula por aqui hoje, tá? Se gostou aí, deixa o like. Se não gostou, dá o seu dislike, tá? O importante é que você participe da nossa aula, interaja, compartilha, deixa o seu comentário lá, que é importante também. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá? Para que você sempre receba a notificação de aula nova. E a gente continua depois, tá? Com a aula de hoje, a gente fez aqui a configuração da API do meio de pagamento, ok? Então essa etapa aqui está concluída, tá? E a gente fez uma paginazinha também de checkout primária. A gente vai personalizar eles nas próximas aulas, tá? Então faltou a gente criar a landing page e o nosso acesso com a limitação de login, tá? E depois, junto com essa página de acesso aqui, tá? Que vai incluir a parte de checkout, em que ele registra cada acesso. Quando a gente criar a página de acesso, ele vai fazer uma checagem se o usuário é ativo ou não, tá? Se ele está com o pagamento em dia, se ele pode acessar a plataforma e utilizar o nosso serviço. Muito obrigado a todos, tá? Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço aí. Tchau.